Português em 3 minutos, agora para nos familiarizar melhor com algumas situações que poderiam trazer confusão, envolvendo o verbo ser e o verbo ir, como por exemplo, Samuel foi o quê? Foi do verbo ser, exemplo, Samuel foi feliz, ou foi do verbo ir, por exemplo, Samuel foi para Brasília. E situações também que trazem a possibilidade de confusão quando envolve o verbo ver e o verbo vir, como em eles veem ou eles vêm, eu vi ou vim, nós vimos ou nós viemos. Comecemos com o verbo ser e o verbo ir. Uma coisa que tem que ficar bem clara é que há 3 tempos verbais que as conjugações desses verbos simplesmente são as mesmas. Tanto faz se é o verbo ser ou o verbo ir. O pretérito perfeito do indicativo, o pretérito mais que perfeito também do modo indicativo, assim como o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, todos os 3 tempos apresentam as mesmas conjugações, as mesmas formas, tanto para o verbo ser como para o verbo ir. Então, eu fui, tanto pode servir para o ser, eu fui feliz, como para o ir, eu fui a Brasília. E assim vai depender do contexto. Agora, vemos aqui o mais que perfeito, do mesmo jeito, eu fora feliz, eu fora, para Brasília. Como também aqui no verbo ser e verbo ir, no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eu fosse feliz, se eu fosse ao Rio de Janeiro, então nós temos aqui as 3 possibilidades idênticas. No pretérito perfeito, no pretérito mais que perfeito, estes do modo indicativo, assim como no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, a partir disso, já resolvemos outras situações. Samuel foi feliz, claro que aqui o contexto foi do verbo ser. Samuel foi a Brasília, o contexto nos diz que é do verbo ir. Quando eu for casado, verbo ser. Quando eu for à praia, verbo ir. E, finalmente, analisando casos com os verbos ver e vir, nós temos aqui uma comparação bem clara para que nós, de maneira didática, entendamos melhor essas questões que diferenciam um do outro. No presente do indicativo, se eu digo que eles veem, usam a visão, então eles veem alguma coisa. Se eu digo que é a ação, a movimentação de sair de um lugar para vir para outro, então eles vêm, exemplo, eles vêm de casa. O pretérito perfeito do indicativo também nos dá uma situação assim como eu vi, do verbo ver, eu vi alguma coisa. E o vir sendo na forma eu vim para cá, eu vim da minha casa. Assim também como o pretérito imperfeito do indicativo, quando nós temos o verbo ver em eu via alguma coisa e do verbo vir em eu vinha de algum lugar. Presente do indicativo e os 2 pretéritos, um do indicativo, o perfeito, e o outro imperfeito do indicativo. Nós temos aqui essas situações que podem confundir, mas que o contexto nos dirá o que é um e o que é outro. Quanto a nós vimos a reunião, aqui nós temos apenas a visão da reunião. Alguém que vê, no caso nós, vemos a reunião. No passado, nós vimos. E quando nós tratamos do ato de vir de um lugar para outro, nós, no passado, viemos à reunião. Perceba o A craseado mostrando essa questão aqui. Assim também, como se colocarmos a frase no presente, teremos que nós vimos a reunião neste momento. Neste momento, nós vimos a reunião. Ontem, viemos à reunião.